Dá um 3 aí, 1, 2, 3. Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando a reunião da Comissão Ordinária da Comissão de Saúde. Presentes, senhores deputados, já com o quórum necessário. Cumprimento a todos. Teremos, logo após, quase que concomitantemente à reunião ordinária da Comissão de Saúde, audiência pública de apresentação dos relatórios quadrimestrais da Secretaria de Estado da Saúde, mas antes faremos apreciações da matéria da sessão ordinária. A ata da sessão anterior está em deliberação, essa ata já foi encaminhada aos senhores deputados, senhora deputada. Consulto se há alguma retificação a ser feita na ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Gostaria de comunicar também aos senhores deputados e senhora deputada, já no item da pauta que nós colocamos sobre a questão da avaliação da situação da pandemia, ações e perspectivas, que o debate maior nós poderemos aprofundar, inclusive, no curso aí da audiência pública, mas queria, primeiro, dar conhecimento de algumas ações aos senhores e senhora deputada e também solicitar a aprovação para um evento da próxima semana. Na semana passada, no dia 1 de junho, na condição de presidente dessa comissão, participamos de uma reunião conjunta, inclusive com a Comissão de Atenção ao Idoso dessa casa e a Comissão Externa da Assembleia da Câmara Federal, presidida pela deputada Carmen Zanotto, de uma audiência virtual sobre ações preventivas de combate ao coronavírus nas instituições de longa permanência. Tivemos uma importante participação nessa reunião, tivemos inclusive a participação também da doutora Carla, da Fiocruz, que apresentou relatório e ações para as instituições de acolhimento de pessoas idosas nas ações de emergência de enfrentamento ao coronavírus, que é uma das grandes preocupações que nós temos, é exatamente também essas casas de longa permanência. Se nós olharmos alguns países da Europa, se não me engano, a França, daquela quantia de mortos que teve, cerca de 12 mil foram instituições de longa permanência, então uma preocupação muito grande. Foi muito importante essa reunião e é importante deixar consignado aqui que todas as instituições procurem seguir corretamente as normas que estão sendo colocadas para essas instituições, porque infelizmente, o vírus pega todas as idades e todos temos que ter a preocupação com todas as idades, mas é inegável que, especialmente, os idosos e em instituições de longa permanência, há uma preocupação muito grande. Então, fica consignada essa nossa manifestação e também esse evento que realizamos. Outro evento, e coloco agora em apreciação dos senhores deputados, também em conjunto com a Câmara Federal e esta comissão externa de enfrentamento, comissão conjunta externa de enfrentamento ao coronavírus, nós já demos o nosso ok favorável, obviamente aqui agora submeto à homologação dessa decisão, para a próxima segunda-feira, em horário ainda que estamos fechando, em princípio às 14 horas, mas é um problema aqui de estrutura, talvez tenha que ser às 16, então segunda-feira ou 14 ou 16, mas na ata deixamos apenas o dia, depois confirmamos o horário. Nós faríamos então, conjuntamente com essa comissão externa da Câmara, uma reunião também, desta comissão, todos os membros estão convidados, cujo tema será ações e medidas de enfrentamento da Covid pelos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Então, será importante, inclusive, para nós debatermos as questões, inclusive, que a União
as ações da União e dos hospitais. Então, essa reunião é muito importante. Na próxima segunda-feira, eu coloco isso aos senhores deputados. Sei que o deputado Zé Milton, também a comissão, Vossa Excelência tem a comissão externa de apoio aos hospitais, estará participando. Então, só consulto os senhores deputados se alguém quer fazer alguma manifestação e se podemos dar por aprovado esse encaminhamento. Deixo a palavra. Vejo o doutor Vicente querendo se manifestar. Doutor Vicente Caro Preso. Queria dar um abraço a todos aí, em especial você, presidente, aos deputados, a todos os participantes do Ministério Público, Luciano, enfim. Acho extremamente bem-vinda essa reunião. Tem muita coisa para a gente ouvir, né? Eu fiz esses dias uma reunião com alguns colegas por minha conta, né? Eles têm muita coisa para falar. Colegas que trabalham em UTIs, né? Nós precisamos falar também com alguns outros setores, né? Nós já falamos alguma coisa em termos de instituições representativas. Aí já falamos com o pessoal do Corém, do CRM, enfim. Então, a situação em alguns locais é boa, em outros locais nem tanto. Havia muita divergência algumas semanas atrás. Hoje já é uma outra realidade. Mas eu fiquei muito feliz e também fiz questão de divulgar um projeto de lei que nasceu do senador José Serra, ex-ministro da Saúde, na época do Fernando Henrique, sempre muito ligado com essa questão dos hospitais filantrópicos, santas casas e tal, né? Foi aprovado recentemente o repasse de 2 bilhões de reais. Santa Catarina ficou com 136 milhões. Vamos ver se esse dinheiro realmente tem chegado aos hospitais filantrópicos. É uma grana que veio na hora certa, né? Já que os hospitais, como a gente tinha falado, eles não estavam com 30%, 40% da sua capacidade, muitas equipes sem o que fazer e o pessoal tendo que receber. Então, agora que foi liberado parte das cirurgias de uma maneira consciente, de uma maneira programada, tal, esse dinheiro mais essa reabertura vão poder tentar reequilibrar a situação financeira dos hospitais, que a gente sabe são nossos parceiros de todas as horas aqui em Santa Catarina. Então, acho boa essa reunião, muito boa, porque a gente, como eu disse esses dias, na pandemia, 24 horas é uma eternidade. 48 horas é uma coisa de perder de vista, muda o cenário, né? Então, é muito bom. Segunda-feira vamos nos preparar para essa reunião. Acho que tem muita coisa para a gente ouvir e, quem sabe, colaborar. Perfeito. Obrigado, deputado vice-presidente dessa comissão, deputado doutor Vicente Caro Preso. Consulto se há alguma outra manifestação. Deputado Zé Milton, vejo Vossa Excelência com o microfone aberto. Com a palavra. Presidente Neudi, uma boa tarde. Cumprimentar todos os colegas deputados, também os demais que acompanham esta importante reunião. Esta reunião da próxima semana é um passo importante, vai ser um debate muito necessário, né, para debater essas ações e também, obviamente, com foco aí num cronograma de liberação que o Ministério da Saúde está tendo desses recursos, que houveram aí alguns cortes, né, em alguns estados. Em Santa Catarina teve também, por parte do Ministério da Saúde, mas num valor menor, já não vai ser mais 136 milhões, será um valor menor. Mas, de todo modo, é importante saber a metodologia, a forma e quando, né, as etapas vão sendo repassadas para os hospitais. E tem que ter uma articulação bastante forte com a Secretaria da Saúde para que isso não demore. Entrou aqui, em 5 dias, seja encaminhado para cada hospital. Acho que os hospitais, nesse momento, aqui em Santa Catarina, têm sido eles aí que têm segurado, né, principalmente os filantrópicos, essa questão da Covid. Nós temos um número muito bom, satisfatório, né, mas tem que melhorar ainda mais, treinar equipes. Eu acredito que este encontro
da próxima semana, com a bancada federal, com a Comissão de Saúde, com a Frente Parlamentar aí em defesa dos hospitais, nós poderemos sair dali com diretrizes aí que, se forem elencadas, poderão ajudar muito até o final dessa pandemia. Se os hospitais eles passam por um momento muito delicado, né, de regras que nem sempre foram muito claras, deixaram eles, às vezes, em segundo plano, mas só que eles estavam lá, junto da comunidade, de porta aberta, fazendo o seu melhor. Eu fico feliz de que nós vamos ter um encontro e vai ser muito substancial, porque teremos representantes federais, estaduais, autoridades, e isso tenho certeza que vai ser de grande valia. Por isso, se der para ser às 14 horas, acho que seria mais interessante ainda, Neudi, até pelo tempo aí para debater tudo isso. E uma metodologia ali com a deputada Carmen Zanotto, né, que está à frente dessa parte no tocante ao governo federal e à Câmara Federal, para ter uma metodologia de tal modo que a gente possa ouvir as pessoas e também sugerir essas ações. Então, só reforçar o convite para que todos estejamos juntos participando, que tenho certeza que será uma reunião muito produtiva. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Ok, então, coloco em votação a proposta então, de realizarmos esse evento. Os deputados e deputadas que permaneçam sem manifestação, se concordarem, caso contrário, manifestem-se. Fica aprovada, então, a realização também desse evento. Não há matérias de ordem do dia. Eu consulto se algum senhor deputada tem alguma matéria da ordem do dia para relatar algum projeto. Não havendo, então, eu queria reforçar mais uma vez... Presidente, eu vou fazer o meu questionamento na audiência pública, certo? Pois não, perfeito. Eu queria, então, reforçar mais uma vez o empenho de todos, que possamos estar unidos e cobrando, de fato, as ações no enfrentamento a essa pandemia. Nós estamos tendo bastante casos no Brasil afora e precisamos que todos os órgãos estejam atentos ao governo, de forma muito especial, nas ações. E também, para que a gente possa debater, inclusive, um pouquinho melhor esse momento, nós podemos usar a audiência pública, que vai ser feito logo em seguida. Então, demais questionamentos e ações que nós possamos fazer a respeito disso, poderíamos fazer ao longo da audiência pública. Então, consulto se não há mais ninguém queira manifestar-se na reunião ordinária. Dou por encerrada a presente reunião ordinária e já, em seguida, já iniciamos a nossa audiência pública. Ok, iniciamos a nossa audiência pública. Vejo a Carmen, da Secretaria de Saúde, vejo o Ministério Público, o doutor Luciano, o doutor Cristani, vejo o Conselho Estadual de Saúde e diversas pessoas aqui que depois a gente pode ir tentando identificar. Eu vou até nominar algumas pessoas aqui para ver se quem puder abrir o microfone. Já o doutor Luciano já falamos, doutor Cristani. Quem mais aqui presente? Conselho Estadual de Saúde está presente também? Alguém do Conselho Estadual de Saúde? Sim, estou presente. Pois não, quem é a pessoa? Jorge dos Passos Correia Cobra. Opa, Jorge, é o presidente, né? Eu tirei o vídeo agora para poder ver a planilha aqui, não vi a sua... O COSEMS está presente também? É o Alexandre, eu acho que está presente, né? Alexandre do COSEMS. Enfim, vamos depois, ao longo da audiência pública, podemos ir identificando. Eu queria dizer também, Carmen, você vai apresentar 2 relatórios quadrimestrais. Um ainda é do terceiro quadrimestre de 2019, quando começou a pandemia, né, era a data de apresentar, né, não com toda aquelas suspensões de atividades presenciais e tal, acumulou para fazer junto com esse do primeiro quadrimestre de 2020, que é em maio, marcamos para maio. Naquela semana houve os casos de coronavírus na Assembleia, a presidência suspendeu todas as atividades, então, apenas para... Então, estamos com esses 2 relatórios. Gostaria que você pudesse, Carmen, você e a sua equipe, iniciar a apresentação. Obviamente, vai fazer um, depois, na seguida, outra, e, em seguida, depois a gente abre, então, aqui também para a
acompanhando aqui a nossa audiência pública. Com a palavra, Carmen, em nome da Secretaria de Estado da Saúde. Isso, ok. Boa tarde, senhores deputados, deputadas, técnicos, gestores de saúde. Estamos aqui com a equipe da Secretaria para fazer a apresentação. Eu vou ser a porta-voz, a fala, e depois estamos todos aqui para fazer as respostas aos questionamentos. Nós temos aqui o nosso secretário adjunto, Coronel Neto, que chegou agora nesse momento. Vou passar a palavra para ele dar as boas-vindas também, boa tarde. Pois não. Bom, senhores e senhoras, boa tarde a todos. Meu nome é Aldo Neto. Nesse momento estou ocupando a cadeira de secretário adjunto da Saúde, uma das secretarias mais nobres, né, da pasta de governo. O deputado Melissa Areta e os demais membros da nossa Casa Legislativa, demais profissionais que nos acompanham. É um prazer estarmos todos juntos para conversarmos sobre um assunto de extrema importância, que é exatamente prestar contas e apresentar números, dados e conquistas da saúde nos últimos meses. Estamos aqui prontos para auxiliá-los no que for necessário. Tá? Um bom evento a todos. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou começar, então, compartilhando a tela, começando pelo terceiro quadrimestre de 2019. Vou tirar aqui. Vou tirar para falar. Vou ficar longe de todos para tirar a máscara. Todos estão vendo? Está perfeito, sim. Perfeito? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar. Para baixo. Aqui, né? Tá. Então, eu vou iniciar pelo terceiro quadrimestre de 2019. Esta é uma prestação de contas que obedece à legislação. Não está obedecendo. Passa para mim, então. Obedece, não obedece. Só um momentinho, tivemos um probleminha técnico. Pronto. Então, a apresentação desse relatório, ele obedece à Lei Complementar 141 de 2012, e no seu artigo 36º estabelece que a cada quadrimestre se apresente o montante de recursos aplicados no período na saúde, as auditorias realizadas e a oferta e produção de serviços públicos em saúde no âmbito da atuação. Então, nós vamos apresentar agora o relatório de setembro a dezembro de 2019. O montante de recursos aplicados no período no terceiro quadrimestre, aqui nós apresentamos as 3 unidades orçamentárias. Nós tivemos um orçamento total de R$ 2.976.851.254,39, fonte 100. As demais fontes totalizaram R$ 888.554.556,93, totalizando, então, para este quadrimestre, R$ 3.865.405.811,32. Nesses recursos, detalhando um pouco, a unidade gestora, que é a unidade do Fundo Estadual de Saúde, a 48091, com o recurso da fonte 100, eu vou me detalhar mais os percentuais, que eu acho que fica uma visão melhor. Do valor total do orçamento, foram empenhados 95,34%, desses foram liquidados 97,37% e foram efetivamente pagos no período 94,45%. São informações do CIGEF. A unidade gestora 48091, que também é Fundo Estadual de Saúde, mas que são recursos de outras fontes, que não a fonte própria do Estado, da fonte 100, teve, então, do valor total, 62,40% empenhados, desses foram liquidados 90,63% e efetivamente pagos 98,67%, de um total, então, do orçamento de R$ 883.706.143,18. A unidade gestora, então, total do Fundo Estadual de Saúde, que é a 48091, do valor total da dotação de R$ 3.853.956.397,57, ela teve 88,44% empenhado, 95,49% do valor empenhado foi liquidado, e do valor liquidado, 95,11% foi efetivamente pago nesse período.
A unidade gestora 48092, que é o recurso do Fundo Catarinense para o Desenvolvimento de Saúde, nós temos dentro dele a ação Acelera Santa Catarina, de todas as fontes, o valor empenhado da dotação orçamentária, que era 4 bilhões, 900, não, ao contrário, né? Muito dinheiro. 4.277.926,83 foi efetivamente empenhado 33,57%, e esse foi totalmente liquidado e pago nesse período. Temos mais uma unidade gestora, que é a 48093, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos. Desses, nós tivemos do recurso do Tesouro do Estado, 36 milhões de reais, 601 mil. Desse, o valor empenhado foi 81,56%, o liquidado 92,04%, e desse liquidado todo ele foi pago no período. As demais fontes, que são fontes de recurso que não são fontes 100, uma dotação de R$ 570.486,92, 96,84% foi empenhado, e toda ela foi, então, liquidada e pago desse percentual empenhado. Totalizando, então, de todas as fontes, R$ 37.171.486,92, 81,79% empenhado, 92,19% do empenhado foi liquidado e 100% pago, então, o recurso que foi liquidado. Nós tivemos nesse período de 2019, 943 fornecedores que tiveram dívidas pagas pela Secretaria de Estado da Saúde. Tivemos ainda no final do ano o valor de restos a pagar para 2020 de R$ 122.050.832,49. Passando agora, então, para a avaliação qualitativa desse terceiro quadrimestre, algumas informações que foram destaques nesse período. Uma delas foi que o Estado é pioneiro na reabilitação vocal e pulmonar pelo SUS. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro a fornecer insumos para reabilitação vocal e pulmonar através do SUS, beneficiando 300 pessoas que passaram a contar, então, com as próteses e voltaram a ter condições de fala depois de serem laringectomizados e traqueostomizados. Outra notícia importante desse período, que Santa Catarina sediou o primeiro Fórum Internacional da Coordenação de Transplantes do Brasil e o primeiro Simpósio Internacional de Eficiência para Efetividade do Processo de Doação de Transplantes, que foi em novembro em São José. Então, Santa Catarina, mais uma vez, destaque estadual, nacional e até internacional, quando comparados com alguns exemplos de outros países em que nós conseguimos até superar. A Secretaria de Saúde também, nesse período, conquistou 39 alvarás para suas unidades próprias. Esses alvarás setoriais e alguns totais foram conquistados a partir de um trabalho com relação a melhorias nas ambiências dos hospitais e nos processos de trabalho, que fizeram com que ampliasse cada vez mais a segurança, então, no atendimento dos pacientes ali atendidos. O Hospital Celso Ramos também, nesse período, ampliou a capacidade de atendimento e reduziu o tempo de espera dos pacientes. O hospital comemorou a ampliação da capacidade de atendimento em 70% no segundo semestre de 2019 e foi obtido sem ampliação de recurso, mas com a reorganização de processos de trabalho. Então, foi um trabalho que foi coordenado pela equipe do hospital, junto com o Hospital Sírio-Libanês, no programa de apoio ao desenvolvimento institucional do PROAD-SUS, e que fez com que esse hospital tivesse uma melhora sem grandes investimentos com recursos novos. O Hospital Regional também de Joinville também participou do projeto Lean nas emergências e com isso ele também diminuiu a internação hospitalar, reduziu o tempo de permanência dentro também do pronto-socorro. Também um reflexo da organização dos fluxos e processos e trabalhos internos desse hospital. Nesse período também, Santa Catarina registrou o recorde histórico de doação de órgãos. Pela primeira vez, o Estado registrou mais de 40 doações efetivas em 30 dias. O recorde histórico de 43 procedimentos foi registrado em setembro, que fez parte desse quadrimestre, e foi o melhor desempenho nos quase 20 anos do SC Transplantes, que foi uma unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e à Superintendência de Regulação. Outro marco desse período foi um transplante realizado no Hospital Santa Isabel de Blumenau, que realizou um transplante inédito de coração e rim para uma mulher de 35 anos que recebeu os dois órgãos no mesmo dia, e esse foi o primeiro no estado nesse sentido.
Outro marco desse período foi uma reforma do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que completou 20 anos de atendimento escolar dentro da sua instituição, onde foram atendidos em setembro 289 estudantes, de 1º ao 9º ano do ensino fundamental, pacientes internados no Hospital Infantil que continuam com atendimento escolar. Nesse período também foi destaque o mutirão de cirurgias de reconstrução mamária, que aconteceu dentro do Hospital Infantil, em parceria também com outras entidades, como COSEMS e a AMUC. Aqui temos a produção ambulatorial do SUS, um comparativo do período mesmo de 2018 para 2019, onde nós observamos um aumento tanto em quantidade de produção quanto em valor dessa produção do ano de 2018 para 2019. Em 2018, nós tivemos 25.063.638 procedimentos, e em 2019, nós tivemos 27.243.854 procedimentos. Então, é um volume a mais de pacientes atendidos na rede SUS do Estado. Da mesma forma, a produção hospitalar também teve aumento. Nesse período, em 2018, nós tivemos 83.448 internações pelo SUS no Estado e, em 2019, 129.383 internações. Da mesma forma, o valor pago pelo SUS nessas internações também foi maior. Nesse período também nós tivemos a aprovação, ela já vinha em longa discussão, mas nós tivemos a aprovação da política hospitalar catarinense, onde foram classificados 117 hospitais como hospitais que poderiam participar da política, e desses 96 para receber o incentivo, porque nós desconsideramos no 117 os hospitais que são públicos do Estado. Então, os hospitais filantrópicos e os municipais estão nos 96 que poderiam solicitar o recurso da política hospitalar catarinense. Esse recurso, então, ele foi estabelecido em portes hospitalares e tetos por esses portes, totalizando da fonte própria do Estado, fonte 100, R$303.750.000 por ano a ser investido nos hospitais públicos municipais e filantrópicos. O atendimento ambulatorial e hospitalar, então, é outra ação do Estado de 2019 que foi importante destacar, que é o mutirão de cirurgias eletivas, fez com que Santa Catarina atingisse 502% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Um quantitativo, então, de 63.189 cirurgias eletivas nas diversas especialidades realizadas nesse período. Dionísio Cerqueira, também com relação à vacinação contra sarampo e febre amarela, teve um destaque. O Ministério da Saúde realizou uma ação nos municípios de fronteira e também ocorreu, então, em Dionísio Cerqueira, que faz divisa com a Argentina, um dia D de vacinação com apoio do Estado. A vacinação de cães e gatos também foi uma ação importante da vigilância epidemiológica, tendo em vista alguns casos que nós tivemos até de raiva nesse ano e que nós precisamos reativar e fortalecer a vacinação contra a raiva. A vacinação contra o sarampo, então, foi outro destaque, levou quase 150 mil crianças aos postos de saúde de Santa Catarina. Nesse período, 144.600 crianças compareceram aos postos de saúde para fazer vacinação, e destaque que 20,8% dessas não estavam com as doses em dia, precisando atualizar a caderneta de vacinação. Então, chamando a atenção para a importância dessa ação. Nesse mesmo período, cerca de 115 mil adultos em Santa Catarina foram aos postos de saúde para tomar a vacina do sarampo. Então, dessas população que foi ao posto de saúde, 46.654 receberam a dose, e as outras estavam com a vacina em dia. Santa Catarina também avança nesse período no diagnóstico da sífilis congênita, numa ação coordenada Ministério da Saúde, Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária e o município também, os municípios da Grande Florianópolis, com a implementação de testes rápidos no estado, ampliando a busca e a melhoria também no tratamento desses casos. Nesse período também tivemos uma melhoria na cobertura vacinal, então aumento da cobertura para a febre amarela na faixa etária de 9 meses a 59 anos, que em 2018 nós conseguimos atingir 51,06%, em 2019 chegamos a 81,05%, lembrando que a meta ideal seria 95%, ainda precisamos melhorar, mas já conseguimos avançar bastante. Com relação à vacina contra a meningite C,
2018, nós tínhamos 43,64% de cobertura nas crianças de 11 a 14 anos, e 2019 melhoramos um pouco, 51,28%, mas lembrando também que a meta é 95%, precisando ainda de um engajamento maior para a gente melhorar essa meta. Melhoramos também com relação ao acesso ao tratamento de pacientes com HIV/AIDS. O ano de 2019, nós terminamos com um aumento de 15% dos pacientes recebendo tratamento, então isso significa que nós melhoramos diagnóstico e acesso ao tratamento. Identificamos também as doenças de transmissão hídrica e alimentar, foram investigados 28 surtos com confirmação laboratorial do agente causador, que é padrão de qualidade para essa investigação. Com relação à vigilância sanitária, foram implantados 137 planos de emergência em saúde pública e 56 centros operacionais de emergência em saúde pública. Também 138.821 estabelecimentos e procedimentos foram monitorados no Sistema Estadual de Risco e Benefício Potencial e Sistema de Informação Estadual de Radiação Ionizante, mostrando, então, a ação importante da vigilância sanitária. Com relação ao LACEN, foram realizados 337.237 exames na área de biologia médica, mostrando, então, a importância desse laboratório central no diagnóstico de diversas patologias em que ele é responsável pelo diagnóstico. Na atenção primária, nós tivemos uma importante valorização da atenção primária de Santa Catarina, com a escolha da experiência da residência multiprofissional em atenção primária, como um dos 11 finalistas do Prêmio APS Forte, onde a doutora Cássia, que está nos assistindo, teve como prêmio, né, uma viagem para a Espanha para conhecer a experiência de lá, foi um prêmio da OPAS, e que esse prêmio foi graças à premiação do trabalho de Santa Catarina nessa experiência de atenção primária. Também tivemos nesse ano 2019, nesse período, uma reunião com a OPAS, Ministério da Saúde e município de Florianópolis, que foi uma aproximação para discutir a acreditação em atenção primária, que a AXA é uma instituição pública da Espanha, que tem um know-how muito grande nessa área e nos trouxe o seu conhecimento, então, para nós planejarmos essa atuação no Estado. Teve também, nesse período, um seminário de debate da importância do teste do pezinho na Assembleia Legislativa. Esta é uma ação importante do Estado, uma ação de sucesso, e que nós temos sempre lembrar que do 3º ao 5º dia, todo recém-nascido tem direito à realização do teste do pezinho para identificação precoce de alguma doença congênita. Com relação à atenção primária, o Estado tem atuação fortalecida, nós fechamos o ano com 1.835 equipes de saúde da família, 1.051 equipes de saúde bucal, 18 equipes da Política Nacional de Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, 50 municípios no PROCIS, que é o Programa Catarinense de Inclusão Social Descentralizado, 296 núcleos ampliados de saúde da família, e a atenção primária ela está em 100% dos municípios, com uma cobertura populacional de atenção primária de 90,7%. Também fechamos o ano com 135 laboratórios regionais de prótese dentária. Outra ação importante que mobilizou a equipe da Secretaria do Estado em parceria com os municípios foi a estratégia Qualifica PS, que discutiu e discute ainda a ampliação do acesso e a qualidade desse acesso nas unidades de saúde de atenção primária, e tivemos a pactuação com todas as comissões intergestoras regionais a esse processo de melhoria da qualidade, que é o Qualifica PS. Todas as CIRs aprovaram em ata a inclusão dos municípios dessa área de abrangência nesse desenvolvimento da política. A judicialização dos medicamentos em Santa Catarina também foi tema de seminário. 5 e 6 de dezembro foi realizado um seminário que discutiu a judicialização do acesso a medicamentos em Santa Catarina, a organização das ações relacionadas à assistência farmacêutica para enfrentamento das ações judiciais. O seminário foi promovido pela SES, por meio da consultoria jurídica, em parceria com a UFSC, por meio do Grupo de Pesquisas Políticas e Serviços Farmacêuticos. Aqui nós temos um resumo dos 4 meses dos processos de auditoria, então 29 novos processos nesse período, 6 foram concluídos e arquivados, 1 foi encaminhado para o Ministério Público, 3 desses processos foram encaminhados para órgãos de classe e 6 tiveram notificação de advertência emitidas. 7.551 IHs foram analisadas e 11 auditorias foram feitas em loco. Então, esse é o relatório do
terceiro quadrimestre de 2019. Eu já vou passar agora para o primeiro quadrimestre de 2020, para depois nós abrirmos para as perguntas. Pode passar o próximo, por favor. É isso, né? Isso, pode passar. Esses relatórios, ok, Carmen? Encaminhar para que a gente possa repassar aos membros que solicitarem o relatório. Sim, com certeza. A gente já encaminhou? A gente já encaminhou, mas nós vamos encaminhar essa apresentação. Ok, muito obrigado. É isso que eu vou da apresentação. Ok, posso começar então a próxima? Vamos lá. Muito bem. Então, agora o relatório detalhado quadrimestral do primeiro quadrimestre de 2020. Então, da mesma forma, né, atendendo à Lei Complementar 141, eu tenho que fazer um destaque nessa apresentação, que vocês lembram que quando a gente faz no prazo a apresentação do relatório, nós temos um delay com relação à produção. O Ministério da Saúde ainda não liberou ao banco de abril. Então, nesse momento, nós temos as informações do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar dos meses de janeiro, fevereiro e março. Ainda não temos abril. Então, quando a gente fala da produção, ela aparece 3 meses. Ou nos demais informações, a gente tem todas as informações dos 4 meses. Nesse quadrimestre, nós temos de novo as 3 unidades orçamentárias. O total do orçamento da fonte 100, 3.270.991.088,52. Fonte 100. Demais fontes, 977.592.043,62, totalizando, então, para esse quadrimestre, um orçamento de 4.248.283.132,82. Fonte CIGEF também. Na dotação orçamentária do primeiro quadrimestre de 2020, por unidade gestora, então, nós temos a 480091, os 4.213.118.859,68. Desse foi empenhado 1.610.830.967,36. Liquidados 1.071.097.552,13. E efetivamente pagos 932.350.509,94. Na unidade gestora, alguém está com Alexandre, eu acho que tu está com aberto o microfone. Alguém abriu o microfone aí, por gentileza. Ok. Na unidade gestora 480092, nós temos R$ 3.896.297,14 como orçamento e foram empenhados R$ 2.155.277,03. Nenhum liquidado e pago ainda. Na unidade gestora 480093, nós temos o orçamento de R$ 31.567.976. Desses foi empenhado R$ 7.889.330,65. Liquidados R$ 6.982.783,08 e efetivamente pagos R$ 6.982.783,08. 100%, né? Considerando, então, a dotação orçamentária e os programas, aqui eles estão detalhados, mostrando detalhadamente, então, quais foram os programas empenhados, liquidados e pagos naqueles totais já citados na fonte anterior. Especificamente, a unidade gestora 480091, com recursos do Tesouro do Estado. Então, esses são os programas. Nós tivemos atualizado, então, o orçamento, R$ 3.239.583.112,52, os valores empenhados, liquidados e pago. Então, efetivamente pago, R$ 772.047.684,84. Isso de fonte 100. Na unidade gestora, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, com recursos da fonte 100, nós tivemos o orçamento de R$ 31.407.976, empenhados R$ 7.889.330,65,
e liquidados e pagos, R$ 6.982.783,08. Aqui só trazendo o portal de transparência que nós temos os recursos para enfrentamento Covid. Esse é o portal transparência do dia de hoje. Nós temos os valores recebidos pelo Poder Executivo Estadual para enfrentamento do Covid, R$ 183.920.526,24. Valor bruto arrecadado 2020, já colocando então do enfrentamento ao Covid. Temos, então, como empenhado, liquidado e pago, empenhado R$ 172.823.840,67. Desses, o liquidado, R$ 59.501.399,72. E efetivamente pago, R$ 54.380.552,62. Esse do recurso do enfrentamento ao Covid que foi recebido pelo Estado. Passando agora para a avaliação qualitativa, nós temos no ano, agora no primeiro quadrimestre, um aumento até na cobertura de atenção primária, que é a última coluna ali de abril, 91,84%, era 90% no ano de 2019, e da estratégia de saúde da família, que é onde nós temos a equipe com agente comunitário, a equipe completa, 82,53%. Isso é população coberta por esse serviço de saúde em Santa Catarina. A taxa de mortalidade infantil nesses 4 meses, nós temos então a manutenção, esse é um dado que acaba depois, com o tempo ele vai também se alterando, mas na expectativa dos 3 meses tem se mantido a mesma taxa de mortalidade de abril, a mortalidade infantil foi a taxa de janeiro. O número de óbitos de mulheres residentes por causa de condições maternas, então nós temos também diminuído um pouco, mas acreditamos que possa se manter de 25 a 24 o número de óbitos de mulheres por causas relacionadas ao parto e à gestação. A taxa de mortalidade de residentes por AIDS em relação à população total residentes por 100 mil, também nós conseguimos diminuir um pouco, como é um dado que nós coletamos agora, ele pode ter um certo ajuste, mas mostra que nós não tivemos uma piora nesse indicador no estado nesse período. O número de transplantes realizados, então nós viemos em torno de 1.500, né, por mês, tem se mantido, apesar de que com a epidemia diminuiu um pouco a busca por a oferta, né, de órgãos por acidentes nesse período, mas agora, então, vamos ver como é o retorno da vida com o trânsito, o que acontece. Continuando na avaliação quantitativa, nesse período, nos 4 meses, nós tivemos novas residências médicas sendo implantadas pelo Estado, 14 vagas novas, iniciadas em janeiro, com a oferta de residência médica em dermatologia no Hospital Santa Teresa, medicina de emergência, 1 ano a mais no cardiologia, no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt de Joinville, o programa de pré-requisito em área de cirurgia básica com novas vagas também para clínica médica e 1 ano adicional de anestesiologia para dor no Hospital Regional Mero de Miranda Gomes em São José, e a residência multiprofissional em saúde da família, que foi a primeira também no estado, com 8 vagas, ofertando residência em atenção primária para enfermagem, educação física, nutrição e psicologia, vindo a somar com a residência em medicina de família e comunidade que nós já tínhamos implantados. Na saúde mental, então, nós tivemos 73 comunidades terapêuticas contratualizadas, totalizando 760 vagas custeadas com fonte 100 no estado. A política hospitalar catarinense, ela se efetivou com 81 unidades aderindo à política hospitalar, em 30/4, fechando 81 hospitais que incluíram seus documentos, né, por contrato ou por convênio para receber esse recurso. E nós tivemos 93 unidades hospitalares contratadas no novo modelo de contrato, que vocês também devem ter acompanhado. A Secretaria teve que reorganizar seu modelo de contrato para se adequar às normativas vigentes. Além disso, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina distribuiu mais de 164 mil doses de vacina contra a gripe, isso em abril, buscando, então, a cobertura vacinal inicialmente nos idosos, que atingiu nas pessoas com mais de 60 uma cobertura de 87,3%. A meta é vacinar 90%, mas já quase alcançando a meta, então, nesse período. Pacientes de SUS de todo o estado recebem próteses oculares na Fundação Catarinense de Educação Especial, então entregará para 300 pacientes prótese ocular. É um atendimento realizado pelo Serviço de Reabilitação Visual e Adaptação de Prótese Ocular da Fundação Catarinense no Campo São José, em convênio com o SUS.
que é também responsável pelo encaminhamento dos pacientes. É o único serviço no estado que presta pelo SUS esse atendimento. O SAMU também, nesse período, ele fez o transporte do primeiro paciente com suporte de oxigênio no coração e pulmão. Foi o grupo de resposta aérea de urgência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que realizou pela primeira vez um transporte de paciente utilizando equipamento de oxigênio por membrana extracorpórea com apoio do avião da Polícia Militar. O GRAU atua há 10 anos de forma integrada com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina no serviço aeromédico. Outro destaque foi a inauguração no dia 11 de março, foi no dia 11 de março de 1940 que foi inaugurado o Hospital Santa Teresa. Então ele está com 80 anos esse ano, e ele teve uma ampliação de leitos que foi comemorado nesse período, recebendo 12 novos leitos da internação do pavilhão Hernani Agrícola. Dessa maneira, o hospital passa a contar com 105 leitos. O investimento para adaptação foi uma parceria da iniciativa privada com contrapartida também da Secretaria do Estado. Com a contratação de novos servidores, a saúde também abriu novos leitos de UTI nas suas unidades próprias, isso ainda antes do Covid. O governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, abriu 13 novos leitos de UTI em janeiro. A expansão foi possível após a contratação de servidores em 2019. Então, foram abertos leitos, 6 no Hospital Infantil Joana de Guzmão, de UTI, 4 leitos de UTI adulto no Valdomiro Colautti, em Ibirama, 3 leitos no Homero de Miranda Gomes, em São José. A produção, então, desse período. De janeiro a março de 2019, nós tivemos 18.515.365 procedimentos. Nesse mesmo ano, janeiro a março, nesse ano de 2020, nós tivemos 20.417.367 procedimentos. Então, da mesma forma, ampliou-se o acesso aos procedimentos ambulatoriais do estado de Santa Catarina pelo SUS, e o valor também que foi custeado pelo SUS é maior nesse ano do que no ano passado. Os atendimentos hospitalares também nós tivemos uma ampliação de recurso e não de valor. Então, nós tivemos no período de 2019 121.220 procedimentos, esse ano 117.862 procedimentos, e o valor foi um pouco maior durante esse ano. Começando agora sobre o coronavírus. Então, nesse período nós tivemos, no mês de abril, aprovado o Plano de Contingência para a Resposta de Emergência em Saúde Pública. Atualmente o Estado encontra-se no nível 3 de ativação, Emergência em Saúde Pública, que corresponde a uma situação em que já houve confirmação de transmissão local, inclusive comunitária, de Covid-19 no território do Estado. Nós trouxemos algumas informações com dados dessa semana, já trazendo, né, o histórico todo, mas mostrando onde nós estávamos no dia 30 de março. Então, esse gráfico mostra, 30 de abril, desculpa, esse gráfico mostra 12 de março, o primeiro caso no Brasil, 30 de abril, a seta está apontando para onde nós estávamos na curva, Santa Catarina, e onde nós estamos hoje nessa semana. E aí fazendo um comparativo dos estados como Rio de Janeiro e São Paulo, que estão tendo mais casos do que o nosso estado. Aqui mostrando as macro-regiões do estado, mostrando então com destaque o Grande Oeste, que tem nesse momento o maior número de casos, o segundo a Foz do Itajaí, e com o menor número então ao Meio Oeste, Serra, Sul, Alto Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Planalto Norte e Nordeste, mostrando a curva, então, por cada macro-região de saúde do Estado, que somando dão a curva que o Estado está tendo. Aqui mostrando o número de óbitos por 100 mil habitantes, isso não é letalidade, isso é número de óbitos, mostrando que Santa Catarina tem 2,2 óbitos por cada 100 mil habitantes, enquanto outros estados, como por exemplo São Paulo, tem 18,6 óbitos por 100 mil habitantes, e o Amazonas, que é a situação mais grave do estado, tem 51,5 óbitos por cada 100 mil habitantes. Então, mostrando o quanto o estado de Santa Catarina tem feito enfrentamento à Covid-19, reduzindo óbitos com as ações que tem desenvolvido. A evolução dos casos confirmados, mostrando a curva achatada no estado. Dia 30 de março, nós tínhamos 3.624 casos confirmados de Covid-19 no estado, e dia 4/6, 10.532. Então, mostrando onde nós estávamos quando fechou os 4 meses
que nós estamos prestando contas. A evolução dos óbitos também, então, dia 30/4, nós tínhamos 54 óbitos por Covid-19 e dia 4/6, 156 óbitos. Então, a curva ela vem também atenuada da mesma forma que o número de casos que vem acontecendo no estado. Mostrando aqui a distribuição do mapa. No lado direito, nós temos o atual, que é 4/6, e no lado esquerdo, dia 30/4, mostrando, então, o quanto a gente avançou, com 128 municípios em abril, e hoje, no dia 4/6, que foi quando nós tiramos o dado, 226 municípios do estado com casos confirmados de Covid-19. Aqui mostrando os óbitos. Então, no dia 30/4, nós tínhamos 28 municípios com óbitos, e no dia 4/6, já 58 municípios com casos registrados de óbito no estado. Aqui é o mapa que está disponível a partir de hoje também, no conjunto de informações que as regiões e municípios têm para fazer as suas decisões, o mapa de expansão do coronavírus a partir dos grandes municípios do estado, mostrando o quanto e como se disseminou dentro do estado e a partir de onde o vírus fez o caminho para os municípios menores. Então, mostrando desde o dia 28/2 até o último aqui, que é 28/5, como que o vírus fez o caminho a partir dos municípios maiores para os menores, a partir da circulação das pessoas pelo trabalho, pelo transporte, de uma região para outra, de um município para outro. Esse mapa ele foi feito quando a gente tinha dúvidas se todos os municípios do estado estariam sujeitos a ter ao vírus ou não. E esse estudo mostra que todos possivelmente terão pela circulação das pessoas, pelo dia a dia da vida delas. Aqui a página, então, que é a nossa página do coronavírus, que traz todas as informações, e o nosso destaque à direita para o item 10, que pergunta, está com sintomas, que é a autotriagem. Então, o Estado oferta também pela página coronavírus.sc.gov.br também uma autotriagem orientando a população para que ela procure o melhor serviço no momento de acordo com os sintomas que ela tem. Além de todas as informações de todo o enfrentamento, a página de transparência, a parte financeira e das ações, legislações, notas técnicas e orientação para a população, profissional de saúde e gestores disponíveis nessa página. Um destaque para esse período é a atuação do LACEN. O LACEN, o Laboratório Central do Estado, no ano todo de 2019, ele executou 17 mil exames para a detecção de vírus respiratórios. Nesse ano, com o enfrentamento do coronavírus, até o dia 30/5 de 2020, já foram realizados 36.181 exames para a detecção do coronavírus, que é um vírus respiratório. Então, para a Covid, só o LACEN já fez esse quantitativo de exames, muito além do que era a rotina dele no ano anterior. Também tivemos um aumento nesse período de abril de 40% da capacidade hospitalar em 6 semanas. Então, quando nós fechamos abril, 381 novos leitos de UTI em hospitais públicos e filantrópicos desde o início da pandemia do novo coronavírus. Mostrando aqui, esse é o mapa que nós tiramos ontem da página, que traz o portal de transparência. Esse aqui são os leitos de UTI disponíveis. Então, nós tiramos ele da página com 116 leitos de UTI ativos e 475 leitos de UTI ativados para Covid em 41 hospitais em todo o território do estado de Santa Catarina. E outro leito que também a gente monitora para o Covid, que é a UTI pediátrica, 120 leitos ativos, 27 leitos ativados nesse período em 13 hospitais do estado. Aqui nós trazemos algumas informações de recursos desse período. Então, esse é o recurso por região de saúde para a política hospitalar, por determinação do senhor governador, do secretário de Estado, foi alocado para os hospitais o teto máximo do porte que ele estava enquadrado na política hospitalar, com a possibilidade de ampliação de R$ 11.142.600 para a política hospitalar, acrescida ao teto que o hospital já se enquadrava nessa política. Aqui também são os recursos federais, que nesse período foi publicado portaria pelo Ministério, recurso enfrentamento Covid da portaria 480, totalizando R$ 20.447.421,35,
e da 774, R$ 89.017.864,16. Esses recursos foram especificamente para municípios para enfrentamento do Covid. Fundo a fundo, recurso federal para os municípios. Recurso coronavírus também, distribuição de testes rápidos. Esses recursos foi uma pactuação, Estado e municípios, que todos os EPIs e testes rápidos que viessem do governo federal seriam alocados para os municípios, hospitais filantrópicos, clínicas de hemodiálise, para que fosse utilizado, então, para, dentro do protocolo da vigilância, testagem, prioritariamente profissionais de saúde, instituições de longa permanência, óbitos, agora inseridos também, que não têm confirmação de diagnóstico, membros, segurança. Então, esses exames foram 94.210 testes rápidos nesse período até 30 de abril, distribuídos para os municípios do estado, em 4 remessas. Equipamentos de proteção individual também, máscaras cirúrgicas, luvas, aventais, álcool e gorro, 48.857 também distribuídos para esses mesmos municípios e entidades que eu citei antes. Outro destaque nesse período foi o desenvolvimento da plataforma Educa Saúde SC, que foi uma grande ação da Diretoria de Educação Permanente, em parceria com a Educação da Atenção Primária do Estado, que conseguimos, em parceria inclusive com a Fiesc, ofertar a plataforma, pela plataforma deles, o maior número de vagas de formação de profissionais, e esses cursos eles estão voltados para o enfrentamento do Covid. Então, o primeiro curso que foi organizado, construído pela Secretaria de Estado, em parceria com profissionais, foi a abordagem às pessoas com sintomas respiratórios na vigência da pandemia do Covid na atenção primária. Depois tivemos atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência de pessoas com sintomas respiratórios por Covid-19. Está iniciando o curso de infecção hospitalar com foco no enfrentamento da pandemia do coronavírus, então ele foi organizado e ele está iniciando o curso após as inscrições, e a abordagem às pessoas com sintomas respiratórios na vigência da pandemia por Covid-19 em UTI. Então, são cursos especificamente voltados para a Covid, organizados pela Secretaria de Estado para o enfrentamento para os profissionais de saúde. Novos servidores até abril de 2020, a Secretaria de Estado contratou 463 servidores, desses 112 médicos, 90 enfermeiros e 261 técnicos de enfermagem, e tem também processo seletivo simplificado para a contratação de 94 médicos em 10 hospitais para enfrentamento do Covid. Os processos de auditoria, nesse período de janeiro a abril, foram 16 novos processos, 17 foram arquivados e concluídos nesse período, e 10 com notificações e advertências emitidas. 6.881 AIHs analisadas e uma auditoria em loco realizada pela equipe central da Secretaria. É isso, então. Agradecemos até o momento e nos colocamos à disposição com toda a equipe que está à disposição para responder aos questionamentos. Ok, obrigado, Carmen. Vamos, então, abrir a palavra. A deputada Ada foi a primeira deputada que pediu a palavra, também os demais membros que desejam. Doutor Vicente está pedindo em seguida. O pessoal que está acompanhando aí pode depois ou passar pelo chat ou dando um jeito aqui que a gente vai identificando. Ada e em seguida doutor Vicente. Deputada Ada, só ligar o microfone. Obrigada, presidente, serei breve. Eu gostaria de cumprimentar os colegas, né? Fazem parte aí dessa nossa comissão, que sempre foi muito importante, mas agora está muito mais importante. Superintendente de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, a Carmen, né? A Carmen Regina Del Ziovo, presidente do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Jorge Passos Correia Cobra, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, Alexandre, o promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Luciano, superintendente do Ministério de Santa Catarina, Dr. Rogério Ribeiro, procurador regional dos direitos do cidadão, da Procuradoria da República de Santa Catarina, Dr. Cláudio Valentim. Essa audiência pública de prestação de contas, ela está sendo muito importante, né? Muito importante mesmo, né? Para Santa Catarina e para quem nos está vendo e nos ouvindo pela TVA e Rádio Alesc. Tem uma importância fenomenal, principalmente
vocês vão de convir nos dias de hoje. Aqui na Assembleia Legislativa, companheiros e todas as autoridades aqui presentes, nós temos feito um esforço muito grande para colaborar com o combate ao coronavírus, através dos trabalhos que estamos realizando, estamos fazendo, da Comissão Especial de Controle de Gastos, né, no combate ao coronavírus, comissão a qual eu faço parte. Se me permite, também gostaria de deixar aqui uma pergunta no fim, porque eu serei breve. Eu fiz esse questionamento de maneira oficial já, a todos os componentes da Secretaria de Saúde, que eu estou vendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali, parece, ali numa sala, né? Eu já fiz esse questionamento de maneira oficial, por meio de pedido de informação. Estamos enfrentando grandes dificuldades para obter relacionamento e informação por parte do Estado. É uma realidade, e os colegas podem comprovar. Então, eu vou deixar a pergunta que fiz, né? Ficaria muito grata se pudesse receber a resposta, não precisa ser hoje, ela pode ser oficial também, mas que seja rápida. Onde está o dinheiro que o governo do Estado está deixando de pagar para o governo federal referente à dívida pública com a União? Onde foi parar esse dinheiro? Conforme decisão da Justiça, o recurso deve ser usado, obrigatoriamente usado, ao coronavírus. Pelos cálculos do próprio governo, já veio destinada essa dívida, né, que era 300 milhões, para o enfrentamento do Covid, né? Então, a minha pergunta é simples e óbvia, né? Onde está sendo aplicado esse dinheiro? Era só isso que eu queria perguntar para a equipe aqui presente. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Ada. Vamos ouvir o deputado Vicente, depois a gente vai passando para a secretaria responder. Deputado Vicente. Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação, equipe da SES. Eu teria também algumas perguntas bem diretas. Desculpa, mas assim, eu acho que todos nós, deputados, as pessoas que estão nos ouvindo, gostariam de saber desses números de uma maneira muito esquemática, né? Quanto objetivamente o Estado recebeu do governo federal para situações do Covid, incluindo não apenas o Estado, mas, de uma outra maneira, quantos reais os municípios, de uma maneira descentralizada, receberam. Quanto o Estado, com seus recursos, gastou até agora nessa crise, nessa pandemia. Outra coisa que todos gostariam de saber, o que será feito com os respiradores da China. Quarto, o Hospital Santa Teresa. Quantos pacientes novos foram internados nesse hospital, mês a mês, desde o início desse ano, de 2020? Eu não vou estender o ano passado, 2019, acho que não vem ao caso. Mas por que foi feita ampliação nesse hospital? Era isso. Obrigado, deputado Vicente. Eu, antes de passar para a secretaria, vou fazer também, então, algumas considerações. Nós aprovamos uma emenda constitucional, nossa Assembleia Legislativa, aprovamos uma emenda constitucional que determinava o aumento gradativo do percentual da saúde, 13%, 14% e, posteriormente, 15%. Infelizmente, foi acionado uma ação judicial no STF, foi derrubada essa determinação, portanto, de ordem constitucional, nós não temos mais essa determinação. Mas havia, quando saiu a decisão, houve manifestações do governo, do próprio governador, de que, independente disso, porque estava no orçamento do ano passado 15%, e nós falamos isso em algumas reuniões, e cobramos isso, que fosse mantido o orçamento, houve declarações de que foi mudado, não teria mais a obrigatoriedade, mas que o Estado manteria os 15%. Embora não foi apresentado isso no relatório aí, que foi apresentado bastante resumido,
mas busquei através dos dados e constatei que em 2018, quando ainda vigia aquele artigo, foi aplicado 14,10 em saúde. Já em 2019, embora o orçamento prevesse 15%, esse valor baixou para 12,59%, portanto, sob o ponto de vista constitucional, mais que os 12%, mas sob o ponto de vista daquele compromisso dos 15%, bem menos que os 15%, porque em valores isso dava valores bastante razoáveis. Então, meu questionamento é se esses dados que estou apresentando aqui é isso mesmo, de fato, houve a baixa, e se vocês não apresentaram isso no relatório quadrimestral, mas quanto nesse primeiro quadrimestre de percentual estaria sendo aplicado? Essa é uma preocupação, porque, obviamente, esse ano o valor deve subir, e subir bastante, mas quando a Assembleia Legislativa aprovou o aumento para 15%, agora, mais do que nunca, essa pandemia mostrou como nós tínhamos razão, e o Ministério Público, que está me ouvindo aí, foi parceiro nisso e atuou e ajudou nisso, mais do que nunca mostra como tínhamos, todos aqueles que lutaram por isso, razão, porque, vindo a pandemia, teve que, não só o Estado, de maneira geral, correr atrás, fazer mais leitos de UTI, ampliar recursos, e, quem sabe, não existe lado bom de uma pandemia. A pandemia é ruim, está morrendo gente, mas que sirva, pelo menos, para mostrar que a saúde, de fato, tem que ser colocada como prioridade em Santa Catarina. Eu deixaria esse questionamento. E tem deputados pedindo, mas eu acho que para nós não deixar acumular muito, Ismael, se Vossa Excelência quiser falar, senão eu passaria para a secretaria para eles falar e depois fizemos um novo bloco. O deputado Zé Milton também eu vejo que vai pedir a palavra, mas para a gente não acumular muitos questionamentos... Presidente, não vou falar, presidente. Sim, deputada. Presidente, sim, não vou falar. Só queria que a presidência pedisse todo aquele relatório que foi apresentado e o senhor distribuísse aos componentes da comissão, certo? Perfeito. Obrigado, Ada. Sim, já pedi, vou pedir novamente, então, o pessoal da Secretaria da Saúde que nos mande esse relatório para que a assessoria já recebendo, já determine que passe imediatamente para cada um dos membros da Comissão de Saúde e demais membros que estão aqui na audiência que desejarem. Carme, volto contigo aí a palavra. Então, eu vou responder uma parte do que eu consigo responder agora. Com relação aos documentos, foi encaminhado por e-mail, semana passada, um quantitativo maior de informação, que é não apresentação resumida, como a gente fez agora, né? Mas a gente vai encaminhar para o deputado Neudi Sareta a apresentação de hoje para que possa compartilhar. Com relação aos recursos que o governo federal repassou para Santa Catarina em termos de portaria, vocês viram que na apresentação que eu fiz ali do quadrimestre desse ano, teve duas portarias citadas, que foi a 480 e a 774, que colocaram recurso fundo a fundo para municípios. Então, uma foi 20 milhões e a outra 89 milhões. Portaria que veio recurso para o Estado, nós tivemos na 774, R$ 44.368.332,60, e nós tivemos uma portaria que foi a 395, que destinou para o Estado R$ 14.532.386. As outras portarias de recurso que foram destinadas, elas são portarias de habilitação, que são habilitações de novos leitos de UTI, e também o recurso que veio agora para os filantrópicos, o Estado é só o caminho, né? O recurso já vem com destino, valor para a entidade hospitalar. Então, não teve outros recursos que vieram do Ministério da Saúde para enfrentamento Covid que fosse por portaria. Na verdade, o Estado preferiu, quando teve a discussão da forma de repasse, que o Ministério da Saúde repassasse direto para o Fundo Municipal de Saúde, não usasse o Estado como interveniente no meio desse repasse de recurso. Então, essas portarias que destinaram recurso, que foi a 480 e a 774, a gente definiu em CIB o repasse direto Ministério-Município. E o que veio para o Estado, então, ficou para o Estado fazer a gestão, que foi os 14 milhões e os 44 milhões. E no relatório, que foi encaminhado por e-mail, está em anexo às portarias, estão em anexo às portarias com todo, por município, quanto que cada um recebeu. Isso.
Eu gostaria de me posicionar também, deputado Elisareta. Fizemos anotações aqui referente às colocações, aos questionamentos da deputada Ada, o deputado está preso, até próprio questionamento seu, deputado Sareta. E eu vou levar ao conhecimento do secretário, a gente vai novamente atrás desses dados, principalmente a deputada Ada, quando pergunta lá, os valores da União que deixaram de ser repassados para a União, qual o destino que vai ser dado e o emprego que vai ser dado especificamente, né, para essa crise do Covid. Eu faço questão de que seja remetida a esta Casa Legislativa e os demais membros para nós termos cada vez mais transparência nessas questões. Aí eu gostaria só de fazer um comentário, deputado. Nós tivemos, o Estado fez todo um rearranjo, né, de leitos de UTI para atendimento dessa pandemia, uma vez que nós começamos a seguir uma recomendação da OMS, onde ela recomenda que para essa pandemia nós tenhamos cerca de 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. E é exatamente esse o direcionamento que o Estado está fazendo. Nós chegamos numa segunda fase da estratégia macro, agora da condução dessa crise, que é a cara do SUS e a cara da legislação brasileira de gestão de eventos de alta complexidade, exemplo de desastres, que é o compartilhamento do processo decisório com o gestor local, com municípios e suas regiões. Nós estamos nesse momento, nessa segunda fase de enfrentamento, e na contrapartida disso, a saúde se estruturando para dar toda uma retaguarda para os municípios comportarem uma possível crescente, né, tanto de contaminação como de casos mais graves. Então, nós vamos continuar nesse alinhamento, compartilhando estratégias com os gestores municipais, com um olhar regional para esse problema, e a saúde dando esse suporte para que, se porventura essa curva começar a subir novamente, a gente tenha como dialogar e tenha como ofertar o melhor atendimento de saúde para a nossa população. Assim nós seguimos, mas eu me comprometo aos senhores e senhoras de nós levantarmos essas informações para repasse para a comissão. Ok? Ok, sobre essas informações, ok, mas sobre os percentuais a que eu me referi, isso é objeto dos relatórios quadrimestrais. Isso eu gostaria de questionar se vocês têm aí disponível. Está pronto aqui o percentual de investimento em saúde no quadrimestre. Até que vocês separam isso, e para a gente ir ganhando tempo, eu vou passar, então, tem o deputado Ismael, o deputado Zé Milton e depois o deputado Valdir Kubalkini. Deputado Ismael. Boa tarde, presidente, senhores deputados, deputadas, todos aqueles que nos acompanham. Uma pergunta bem pontual aí para a nossa superintendente Carmen. Se há, efetivamente, olhando aí para frente, alguma perspectiva percentual de testagem da população catarinense. Isso o povo nos pergunta, nos indaga no dia a dia, e seria muito bom a gente ter essa informação por parte da Secretaria de Saúde, se há efetivamente uma meta de testagem em relação à Covid-19. E também me preocupa, e até um caso que ocorreu esse final de semana, a demora do teste feito aí pelo laboratório LACEN, parece que é uma parceria com a Embrapa também. Vou citar aqui um caso específico, que foi até constrangedor. Um colega, Edson Borticelli, lá do extremo oeste, de Eunice Cerqueira, foi internado na terça-feira, quando foi feito o teste. Infelizmente, veio a óbito ontem, às 21 horas, em Eunice Cerqueira. Hoje, pela manhã, a família me telefonou, angustiada, porque não tinham ainda o resultado do teste, e aí tem toda essa questão do funeral, né? Se tem coronavírus, se não tem, há uma série de protocolos a ser cumprido. Hoje tivemos que acionar aí o LACEN, enfim, a Secretaria de Saúde, e não tinham feito teste, deram o resultado ao meio-dia, né? O corpo ficou lá no necrotério até ao meio-dia, 1 hora agora da tarde, às 13 horas, foi liberado o corpo, e infelizmente o resultado foi positivo. Então também fica essa angústia aí do porquê da demora, se foi terça-feira, praticamente uma semana, né? Na segunda-feira, para ter o resultado do corona. E a primeira indagação, então, se há efetivamente uma meta para essa testagem. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Muito importante essa questão das testagens. Deputado José Milton.
Deputado José Milton, só ligar o seu microfone aí. Boa tarde, presidente. A Carmen, cumprimentar pela apresentação. Claro que chama a atenção os percentuais, né, que estão sendo empenhados, já levantado pelo deputado Nilde Sareta, né, que existe um comprometimento de que o Estado venha a colocar 14% do orçamento em saúde. A gente espera que esse ano esse número seja cumprido. Uma coisa que chama a atenção, Carmen, você bem pontual, e diz respeito, inclusive, à tua área de atuação, é a dificuldade que o Estado tem de fazer pagamentos. A distância entre o valor empenhado e o pago efetivamente é muito grande. E isso deixa, principalmente, a rede filantrópica numa situação muito delicada. Os pagamentos, quando vêm do governo federal, o ideal é que em 5 dias já sejam repassados para o governo, para os hospitais. Só que isso, às vezes, dura 15, 20, até um mês para chegar lá, o que causa problema sério de caixa. Então, esse é a questão do fluxo de pagamento dos repasses tem sido muito demorado e tem causado dificuldade. Uma outra coisa que eu não consigo entender, que está demorando, o governo federal está repassando R$ 1.400 por leito de UTI que está sendo reservado dentro de um hospital para atendimento de paciente de Covid. Tendo paciente ou não, aquela equipe médica está ali à disposição. Isso tem em todos os hospitais filantrópicos. Já fazem 3 meses que nós estamos nesse caminho e a SES ela não consegue pagar. Não pagou, ainda não entendeu, agora já foi esclarecido, essa portaria está mais do que debatido desde o início. E eu queria que tu me respondesse quando vão pagar os leitos que são reservados para a Covid, que ficam lá, ocupados ou não, o valor cheio que o Ministério da Saúde está repassando, não é nem dinheiro da SES. Por que esse dinheiro está demorando tanto a chegar nesses hospitais? Tem lugar aí que os profissionais não estão com o salário já quase atrasando em função disso. Então, pedir um esforço, né, nesse momento para que as coisas possam andar mais rápido, que os leitos que estão habilitados, que o Ministério já repassou o dinheiro, que seja feito o pagamento em 4 ou 5 dias para esses hospitais. Não tem uma justificativa. No momento, os hospitais são os principais parceiros que o governo do Estado tem para atender os pacientes. Então, fica aqui esta pergunta. A questão da dificuldade que a Secretaria está tendo de efetivar pagamentos. Nós temos aí recursos de emendas federais e estaduais desde o ano passado que a Secretaria não consegue fazer o pagamento, até para comprar um veículo para uma prefeitura, parece algo muito difícil. Por que isso está acontecendo agora que não acontecia antes? E a última pergunta. Foi aprovada uma lei na Assembleia para, nesse momento de pandemia, também enquadrar os pequenos hospitais filantrópicos do Estado, são em número de 34, na política hospitalar catarinense, juntamente com as clínicas de hemodiálise. São valores pequenos mensais, mas que faz com que eles possam ficar abertos lá, atendendo a população. E essa lei já foi aprovada e a pergunta é se a Secretaria vai implantar isso, vai regulamentar e quando fará isso. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Zé Milton. Para encerrar esse bloco, o deputado Valdir Cobalcini. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu estou me dirigindo a Florianópolis, venho do meio oeste, escolhi a BR-470 por entender que o sinal de internet seria melhor e assim pudesse me comunicar, tanto ouvir quanto poder falar. Mas o sinal, infelizmente, não está assim tão bom e tem prejudicado um pouco a minha audiência, minha ouvida a essa audiência. Mas, enfim, eu quero fazer três questionamentos. Primeiro, a equipe da saúde, em que ponto nós estamos da curva? Se tem alguma expectativa de data, quando chegaremos ao pico dessa curva da pandemia? Outra coisa não relacionada à pandemia, faria alguns questionamentos que o próprio José Milton fez agora. Percebo também uma demora muito grande no repasse de recursos, seja das emendas parlamentares estaduais, as impositivas,
2018 para 2019, apenas agora foram pagas, e como que poderíamos imaginar 2019 para 2020, estamos chegando ao limite da lei eleitoral, se isso vai acontecer, qual é o planejamento da Secretaria de Saúde. Outra coisa, em relação às cirurgias eletivas, embora esses mutirões, e quem sabe até o teto tenha sido superior àquele estabelecido pelo Ministério da Saúde, mas a sensação que eu tenho, não tenho dados oficiais, mas a sensação que a fila em cada uma das regiões, através dos municípios, está aumentando muito. Claro que houve uma suspensão, uma interrupção dos procedimentos cirúrgicos, mas agora, com a retomada, me parece que ainda estamos muito defasados. Outra coisa, outro questionamento também, tratamento por conta agora da pandemia, e que a pandemia, obviamente, que ela deve ser prioridade, sem esquecer de outras doenças que igualmente precisam continuar sendo tratados, mas o início dos tratamentos do câncer me parece que não tem sido cumprida a legislação antes 60 dias, e agora, recentemente, conseguimos aprovar um projeto de lei reduzindo para 30 dias no território de Santa Catarina. Eu gostaria de deixar esses questionamentos e, mais uma vez, cumprimentar nosso presidente Sareta pela forma como também tem conduzido também esta reunião. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Eu volto à equipe da Secretaria da Saúde com esses questionamentos, lembrando aquele dos percentuais que eu fiz. E o deputado Vicente Caro Preso também lembra aqui, me passa por a comunicação aqui, que as perguntas do deputado Vicente também não foram respondidas. Ele perguntou, para relembrar aqui, quanto o Estado gastou até agora com a crise da Covid, o que será feito com os respiradores da China, o Hospital Santa Teresa, quantos pacientes novos por mês foram admitidos desde o início do ano 2020, qual a necessidade desse hospital fazer ampliação. Volto a palavra, então, Carmen, aí com a equipe do secretário adjunto também, quem vai responder pode usar a palavra. Vamos lá, então. Doutor Márcio, quer falar sobre isso? Doutor Márcio, que é o nosso médico aqui, ele vai falar sobre o ventilador e o Hospital Santa Teresa, que é a área hospitalar. Então, boa tarde a todos. Em relação ao Hospital Santa Teresa, os dados de número de internações eu não tenho disponível no momento, mas a gente vai encaminhar aos senhores. Esse hospital é um hospital de apoio, é um hospital muito importante para os hospitais de maior porte ao seu redor, principalmente o Hospital Regional de São José. São hospitais que têm uma alta demanda de pacientes graves e que muitas vezes estão superlotados. E esses pacientes, frequentemente, enquanto aguardam um procedimento complexo dentro desses hospitais terciários, eles são transferidos para o hospital de apoio para evitar o acúmulo de paciente em corredor, em maca. Então, é um hospital que, apesar de não ser um hospital de alta complexidade, ele dá suporte aos hospitais de alta complexidade. Então, o paciente ortopédico, muitas vezes, está aguardando uma cirurgia ortopédica, ele vai ficar no Santa Teresa para não ficar no corredor do hospital. Um paciente que já está com um quadro bem encaminhado, é só aguardar o tempo de antibiótico, ele pode ir para esse hospital e vai liberar um leito do hospital que tem alta complexidade. Então, é uma unidade que ajuda muito a rede e reduz a saturação desses hospitais de alta complexidade. Complementando em relação aos respiradores da China, eles foram submetidos a uma bateria de testes
Esses testes foram para avaliar os parâmetros que eles entregam, estão de acordo com o manual, e também para avaliar a durabilidade do equipamento. Esses testes se encerraram hoje. O laudo do teste já foi encaminhado para a Secretaria Estadual de Saúde e agora, de posse desse laudo, nós vamos poder dar a destinação correta para uso desses equipamentos. Ok. Então, logo tiver essa destinação, esse esclarecimento, seria bom nos passar não só a nós, membros da comissão, mas a toda a sociedade. Doutor Luciano, eu vou lhe passar em seguida, mas a secretaria ainda não complementou, mas se o senhor quiser falar agora, pode. Não, ok. Então, volto para a secretaria complementar as perguntas, depois temos o deputado Mocelin e o doutor Luciano inscrito. Carmen. Tá, deputado Neudi, o percentual do ano passado do investimento em saúde, 12,09, que foi de 2019, né? Fecha com o que o senhor fez o levantamento, né? Okay. As outras perguntas que estavam relacionadas aos hospitais, eu posso responder ou o senhor quer que faça? Não, a senhora pode responder, sim, por gentileza. Então, vamos lá. Respondendo, então, ao deputado José Milton. Uma das falas que os secretários têm nos feito é que todo recurso que é destinado aos hospitais seja repassado aos hospitais. O senhor sabe que a equipe sofreu por um momento durante esse ano com desfalque de algumas pessoas, até pela situação toda que aconteceu. Isso causou um transtorno para nós, porque pessoas que eram chaves, como, por exemplo, pessoa que era responsável pelo pagamento, ela se ausentou por algum momento das suas atividades. A equipe foi recomposta, foi feita reunião para discutir todo o fluxo, identificar os gargalos, para que os pagamentos fossem efetivados. Então, a equipe está toda numa frente de trabalho para que todo o recurso que é destinado aos hospitais e aos municípios seja repassado. O recurso está sendo repassado. Com relação às portarias do Covid, que são portarias diferentes, que nós não tínhamos anteriormente esse tipo de repasse, as portarias, o repasse desse recurso, o nosso jurídico fez análise e determinou a forma de repasse, que for por contrato. Da primeira portaria, que é a portaria dos 35 hospitais que estão na gestão do Estado para repasse do recurso, que é o recurso que vocês antes comentaram, que é novo, agora que vem para os hospitais, os documentos já foram solicitados aos prestadores para que seja inserido no contrato. Estamos trabalhando em parceria com as entidades para que isso aconteça o mais rápido possível e o repasse seja realizado. Da segunda portaria, que é o recurso que foi ampliado, o número de hospitais, hoje ou amanhã já vai ser solicitado o documento para os hospitais para que o repasse seja depois efetivado. Com relação ao pagamento dos leitos de UTI, nós ficamos muito preocupados com a situação que o senhor apontou, porque realmente os leitos estão organizados, a equipe está a postos e graças ao trabalho que a população, os municípios e o Estado têm feito, o número de casos não tem levado ao grande aumento de ocupação do leito de UTI como estava previsto. Com relação a isso, nós levamos a preocupação ao Ministério da Saúde, solicitamos, até intermédio de todas as entidades, que o Ministério formalizasse o documento que nos desse respaldo para que a gente pudesse fazer o repasse para os hospitais de todo o valor que o Ministério destinou a esses leitos de uma vez só, para que ele tivesse orçamento e pudesse fazer o custeio das suas despesas. Na última semana, sexta-feira passada, nós recebemos esse documento assinado pelo Ministério e nós estamos mudando a forma de pagamento para os hospitais filantrópicos. É importante destacar que até esse momento, nós tínhamos várias falas, inclusive nos meios de comunicação, mas nenhum documento escrito do Ministério que respaldasse o gestor a repassar o recurso total do custeio dos leitos de UTI. Nesse momento, nós temos o documento, ele já foi para análise jurídica e nós vamos modificar, inclusive já foi solicitado para os hospitais suspender a nota que nós vamos repassar o recurso completo de acordo com o Ministério da Saúde repassou para o Estado. Então, está no desfecho final dessa forma de repasse, que também nós concordamos com o senhor que o leito que está, mesmo vago, ele está destinado ao Covid, está pronto e ele precisa ser custeado nas despesas que o hospital tem. Então, isso já está em organização. Deputado Soreta, eu gostaria de fazer uma complementação, né?
na fala da Carmen, que traz uma luz a essa situação, que foi a indagação feita pelo deputado José Milton, que sim, o governo federal repassa orçamento federal para complementação, nesse caso da Covid, só que ele repassa o valor, viu, deputado José Milton? Isso é importante para a gente compreender a lógica que veio. Com uma determinação de 5 dias para o repasse, só que sem um instrumento jurídico que permitisse. Nós, inclusive, fomos fazer uma abordagem a outros estados, nós tínhamos 3 estados que nos informaram que repassaram esse valor de forma mais ágil, sem constar os seus contratos, e os seus tribunais de contas do estado já estavam requerendo a devolução desses valores, porque não tinha ferramenta jurídica que permanecesse. Então, nós fomos agraciados na sexta-feira com o documento, então, do Ministério da Saúde, que permite, que traz uma luz a esse imbróglio e que permite um repasse mais ágil, e exatamente no começo dessa semana a gente começa debruçado sobre essa situação. Agora sim, nós temos o recurso, nós temos os instrumentos prontos para uso da população e uma condição jurídica que resguarda a todos os gestores, tanto do Estado quanto aos hospitais, gestores dos hospitais, receber de forma correta esses recursos. Agora sim nós teremos, então, um encaminhar com mais sucesso dessa situação. Ok, obrigado. Eu passo, então, agora pela ordem que me solicitaram aqui, o deputado Mocelin, em seguida ao doutor Luciano. Se mais algum convidado queira fazer a palavra, me dá um toque, pode ser no chat. E gostaria de dizer também aos senhores deputados, membros da comissão, senhora deputada, que os relatórios apresentados hoje já estão no grupo da Comissão de Saúde aí do WhatsApp, da coordenação, já estão ali disponíveis para, se quiserem, acessá-lo. Deputado Mocelin, Vossa Excelência, em seguida, deputado Luciano, e depois, aliás, em seguida, o doutor Luciano, e depois o doutor Cláudio Cristani. Mocelin. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Também quero cumprimentar toda a equipe da saúde, na pessoa aí do meu amigo e colega de profissão, Coronel Neto. Bem-vindo à Secretaria de Saúde. Quero cumprimentar também o doutor Luciano, ali do Ministério Público, e o meu amigo Major Cobra, que há 30 anos a gente trabalhou junto lá no GBS, também está aí. Nunca mais a gente conversou pessoalmente. Mas eu queria parabenizar a equipe de saúde, e a gente pôde perceber, eu quero fazer uma questão de justiça aí ao doutor Elton e ao doutor André, o trabalho sério com que desempenharam, o trabalho ali junto à frente da Secretaria de Saúde, pagando as dívidas todas atrasadas, fizeram uma distribuição de recursos para os hospitais filantrópicos de forma técnica e não de forma política. Então, assim, foi feito um trabalho muito sério e uma boa gestão que deu para perceber pelos números apresentados e que, infelizmente, ficou manchado aí pela questão daquelas compras dos respiradores. Mas isso eu não vejo que tira os méritos do trabalho que vocês fizeram, e também desejo sucesso aí à nova equipe, o doutor André e o coronel Neto. Eu e o doutor Vicente Caro Preso participamos todas as noites aí na reunião do GRAC, a gente discute praticamente todos os dias essas questões aí da saúde. Já estamos aí quase 3 meses participando dessas reuniões, e dá um destaque, Santa Catarina, estava vendo agora no grupo, que Santa Catarina é o que melhor apresentou desempenho frente ao coronavírus. Está 27% melhor do segundo colocado, que é o Rio Grande do Sul. Então, esses critérios, essa forma séria de trabalhar, eu tenho certeza que os resultados estão sendo alcançados. Eu tinha algumas questões para apresentar, mas a maioria dos colegas já apresentaram, mas eu vou repetir a do deputado Cobalcini. Se vocês já têm uma projeção de quando é que chega no pico da curva, quando é que começa a descender a curva descendente, e nós estamos percebendo que está uma curva suave, mas ela está ainda em ascendência. Quando é que ela começa a apresentar uma curva descendente dentro do nosso estado? Era só isso. Obrigado aí. Obrigado, presidência. Obrigado, deputado Coronel Mocelin. Vamos ao Ministério Público, primeiro pela ordem que nos perguntou a palavra, doutor Luciano, em seguida, doutor Cláudio. Ok, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o deputado Sareta, em seu nome cumprimentar os demais deputados aqui presentes nessa audiência e também a todos os participantes.
ao invés de fazer um questionamento a respeito do coronavírus, até porque eu já ouvi bastante perguntas, né, sobre esse assunto dos senhores deputados, e também porque a Promotoria da Saúde tem vários procedimentos sobre o enfrentamento do coronavírus, então eu não vou fazer esse questionamento sobre isso, sobre o coronavírus. Eu vou falar sobre vou questionar sobre a questão do atendimento de pacientes com câncer, na mesma linha da pergunta do deputado Cobalcini, né? Nós sabemos da legislação, né, a legislação estadual que foi recentemente alterada, que fala do início do tratamento, né, a partir do início do tratamento do câncer a partir do diagnóstico, e nós verificamos no dia a dia muitas pessoas procurando a promotoria reclamando da demora, né, que a lei não está sendo cumprida, né? Pessoas que levam 5, 6, 7 meses com o diagnóstico não tendo iniciado o tratamento. Então, em razão dessa demanda que chegou à Promotoria da Saúde, nós instauramos um procedimento final do ano passado e oficiamos para o CEPOM, oficiamos para a regulação, para poder entender e poder ver o que pode ser feito para resolver essa questão. Nós, inclusive, ano passado, encaminhamos uma recomendação para o secretário da Saúde, pedindo que algumas providências fossem tomadas para amenizar essa questão. O que a gente percebe hoje, e por isso a minha indagação à equipe da Carmen, do secretário adjunto, é que nós estamos com dois problemas muito, muito sérios sobre essa questão. Primeiro, o CEPOM diz que a demora no atendimento é em razão da falta da estrutura da regulação, de que a regulação estadual não conversa com a regulação municipal, que necessitaria de um número maior de médicos para que essa regulação funcionasse. A regulação, por sua vez, entende que esse problema não existe e que o CEPOM que teve uma redução ao longo do tempo de médicos e, em razão desse problema, não consegue fazer o atendimento como deve ser feito. E, inclusive, reconhece que tem uma estrutura física adequada, mas não tem um número de médicos suficientes para fazer esse tratamento. Então, essa é a preocupação da promotoria, né? E acredito que igual do deputado Cobalcini. Então, eu gostaria de questionar a Secretaria de Estado da Saúde como resolver, como encaminhar essa questão, porque semana passada eu já recebi 2 reclamações sobre o mesmo assunto, então isso continua, né? E aproveitando também a oportunidade do superintendente Ramon, que está aqui presente na reunião, que também pode esclarecer alguma coisa sobre esse assunto. Era isso. Obrigado, doutor Luciano. Muito importante essa questão do tratamento do câncer. Realmente, nós vivemos uma pandemia da Covid, mas temos, infelizmente, as outras doenças que estão aí também, inclusive aumentando. Essa é uma grande questão que temos que enfrentar agora e que certamente depois da pandemia também estará mais acumulado. Mas passo a palavra ao doutor Cláudio Cristani, também do MP, para a sua manifestação, doutor Cláudio. Boa tarde, deputado Sareta. Cumprimento também a todos os outros deputados, a deputada Ada, todos os participantes, o colega Luciano. Acho que nós já tivemos bastante informações, né? Agora cabe, inclusive com os relatórios, analisar com calma, né? Depurar todas essas informações e pensar em estratégias e o que vai acontecer, né? Eu trago aqui até um depoimento que, em relação a colegas de outras regiões do Brasil, que nós estamos numa situação confortável. Não sei se esse termo é muito forte, acho que nós não devemos baixar a guarda, mas nós estamos realmente numa situação confortável em relação a diversas outras regiões do Brasil nessa questão de saúde, principalmente na questão da pandemia do Covid. Como nós trouxemos bastante assunto em relação a isso, o que outros colegas de outras regiões do Brasil têm levantado como um grande problema, eu vou usar aqui, não sei se é o termo técnico correto que eles têm falado, seria uma espécie de um kit de intubação, todos aqueles medicamentos necessários para a utilização, né, da ventilação mecânica nos casos de doenças graves de Covid, né, de internações, e que há regiões do Brasil que já há uma falta desse conjunto de medicamentos. Então, o meu questionamento seria em relação à Secretaria de Saúde do Estado, como que está esse estoque de medicamentos em Santa Catarina, se está faltando, não está faltando, se isso é de responsabilidade do Ministério da Saúde, se é da União, se é do Estado, enfim, para que numa situação, vamos imaginar, que
que não vai se chegar, é que eventualmente poderão existir os leitos, né, para a internação em UTI, mas faltar esses insumos para permitir que haja a adequada utilização desses leitos e dos respiradores, que são essenciais em casos, né, de gravidade ou nesse último estágio de gravidade da doença, no caso da contaminação do Covid. Basicamente, seria esse questionamento específico que tem me preocupado. Ok, muito obrigado. Vou voltar, então, à equipe da Secretaria. Eu não tenho mais inscrição. Caso alguém queira depois falar, pode me dar um toque. Então, para as respostas das questões, lembrando aqui, o doutor Vicente nos passa novamente, eu vou ler a observação aqui que ele nos passou. O número de internações do Hospital Santa Teresa é muito inferior ao razoável e precisa explicar por que foi ampliado o hospital ou apenas foi reformado? É uma pergunta. Não foi respondidas quantas internações foram realizadas mês a mês nesse hospital desde o início do ano e nem o montante de recursos já gastos pelo Estado nesta pandemia. Isso, se não tiverem esses dados, podem responder depois por escrito, né? Mas fica aí também esse questionamento. Volto aí contigo, Carmen, com a tua equipe. Perfeito. Deputado Sarita, mais uma vez, deixa eu me posicionar com o senhor e com essa comissão, de que os dados, principalmente esse conjunto de informações referente aos gastos, ao investimento, isso tudo nós vamos tabular conforme o senhor deseja, com esse olhar, e vamos encaminhar por escrito para a comissão. Tá? Agora, nós temos a construção disso teria que, agora, com várias pessoas aqui, nós não teríamos tempo hábil para dar de forma assertiva esses números para o senhor, mas é um compromisso meu, nós vamos encaminhar. Eu gostaria de começar uma fala da resposta desse último bloco, o deputado Mocelin, né, pergunta com relação ao pico, né, da pandemia, o pior momento que nós podemos experimentar. Eu gostaria de responder esse questionamento de duas maneiras. Uma, com um olhar bem técnico voltado a números e proporção de população contaminada, e a outra dentro da estratégia maior. O que diz respeito aos números que dão essa característica da pandemia, eu vou pedir, por favor, para o doutor Márcio fazer uma fala para nós. Então, só esclarecer em relação ao pico da pandemia, esse pico ele é atingido quando o vírus já circulou pelo menos em metade da população, tá? Quando se atinge uma circulação do vírus em 50% da população, a partir desse momento a curva entra em declínio. Esse pico é variável. Quando a curva ela tem uma progressão muito explosiva, esse pico é mais precoce. No caso do nosso estado, como a progressão ela foi lentificada com as medidas adotadas, né, em conjunto pelo estado, esse pico é mais tardio. Então, quanto melhor o cenário em relação à progressão, ou seja, quanto menor a progressão da pandemia, mais tardio vai ser o pico. Tá? Então, isso é uma característica que é inerente ao comportamento do vírus na população. E complementando, então, agora com uma visão estratégica, nós temos duas situações mais críticas de liberação e exposição da população. Uma delas começou exatamente no dia de hoje, um conjunto de quando nós traçamos a estratégia mais regionalizada e municipal, e principalmente com a expectativa que se tem da liberação do serviço urbano de transportes coletivos. Tá? Então, eles se casaram, essas duas situações, nós podemos acompanhar pela mídia hoje, inclusive, né, de muitas cidades, liberando a questão dos transportes. Então, esse era um primeiro momento. Viu, deputado Mocelin? Nós temos que acompanhar agora, nos próximos dias, nas próximas rodadas dos sistemas que fazem essa mensuração da situação do Estado, como é que o Estado se comportou com a volta do serviço de transporte coletivo. E a próxima situação mais crítica é o retorno às aulas, que está mapeado para aproximadamente agosto, início de agosto. Então, com essas duas entradas, com essas duas situações mais críticas, exposição maciça da população, retorno dos transportes coletivos e volta às aulas, dali para frente é que a gente vai conseguir mensurar como a contaminação da população está se mostrando, como os casos graves, né, podem estar aí
sendo incrementados, a gente consegue então identificar, deputado, qual vai ser em que momento o estado de Santa Catarina vai alcançar esse pico. Então, nós somos mais dentro dessas duas estratégias mais globais, né, de exposição da população. Tá? Essa era a exposição que diz respeito a um pico, né, um momento mais grave da pandemia. Até agora, todas as estratégias adotadas é que dão esse sucesso, é que trazem para essa posição de um pouco mais confortável. Né? A gente não pode baixar a guarda, estamos numa situação muito cuidadosa ainda, mas isso tudo é fruto da estratégia que estados e municípios adotaram desde o começo desde do mês de fevereiro. Tá? Isso que diz respeito à pandemia. Com relação ao medicamento, né? Então, com relação a esses medicamentos que o senhor comentou, esse kit, né, que é para a sedação dos pacientes, nós estamos acompanhando a situação no Estado, nosso estoque na Secretaria do Estado da Saúde, ele ainda está tranquilo. Existem alguns hospitais que apontaram uma diminuição no estoque, mas uma ação que está acontecendo a nível de país, o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, está fazendo um movimento, porque a dificuldade não é comprar, é conseguir fornecedor. E aí a OPAS fez uma proposta aos estados de levantamento de necessidade, que nós mandamos agora no almoço, junto com o COSEMS, fizemos uma estimativa de quantitativo dos 13 itens desses medicamentos, para fazer um termo de cooperação. É uma possibilidade que está se aventando em parceria com a OPAS, porque eles conseguiram algum fornecedor. Então, o Brasil todo está nesse cenário. Nós também, nesse cenário, estamos muito melhor. Existem alguns apontamentos de diminuição de estoque. Chapecó foi uma região que já apontou, está pedindo ajuda, mas nós ainda temos dentro do Estado quantitativo suficiente e não está tendo falta de medicação. Mas já estamos com olhar para o futuro, né? Se os outros estados estão nessa situação, nós também provavelmente chegaremos lá. Então, essa busca de parceria e de novos fornecedores para que a gente não tenha essa dificuldade. Por enquanto, ainda não temos, mas poderemos ter se nós não tomarmos algumas medidas que já estão sendo tomadas. Ramon, por favor. Pois não, doutor Ramon, seja bem-vindo também na nossa reunião aí. Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, deputado Neudi. Cumprimentar aí os demais deputados ativos aí nessa vídeo, deputado Caro Preso, deputado José Milton, deputada Ada, deputado Coronel Mocelin, Cobalcini, deputado Ismael também, o presidente do COSEMS, Alexandre, presidente aí do Conselho Estadual, Jorge, e os promotores aí, o doutor Luciano e o doutor Cláudio. Nós fomos citados aqui na questão do tratamento do câncer, né, da atenção oncológica no estado de Santa Catarina, pelo deputado Cobalcini e pelo promotor Luciano. O promotor Luciano já recebeu algumas respostas nossas aqui. Obviamente que nós não estamos completamente satisfeitos ainda, a gente já fez uma série de ações, mas ainda não alcançamos a nossa meta, que é cumprir completamente, né, na sua totalidade, o texto legal. Tá? Algumas coisas que eu preciso esclarecer. Com o evento da Covid, os tratamentos do câncer não eram, pelo menos, para terem sido atingidos, né? Porque nós consideramos tanto as consultas quanto os exames e também as cirurgias, tratamentos adjuvantes, químio, radioterapia, como procedimentos todos tempos sensíveis, né? Então, foram procedimentos que não foram assim cancelados ou adiados, né? Deixou muito claro desde o início que esses procedimentos deveriam continuar ocorrendo em todos os nossos UNACONs e CACONs. Tá? A gente observa, principalmente aqui na Grande Florianópolis, e, na verdade, não só na Grande Florianópolis, doutor Luciano, mas também para todas aquelas regiões onde o CEPOM principalmente o CEPOM, faz a referência. Tá? Então, a gente experimenta, assim, reclamação de atrasos. Em algumas agendas, não em todas as agendas. Fizemos um levantamento e nós concluímos que somente 2 agendas no CEPOM não estão sendo cumpridas, o prazo não está sendo cumprido.
que é a agenda da oncologia mastologia e a agenda da oncologia gastroenterologia. São essas duas agendas que a gente está correndo atrás aí para tentar corrigir. As demais agendas estão sendo atendidas dentro daquilo que o texto legal exige, né? Buscamos reuniões com o CEPOM, foram 5 reuniões aí nos últimos 2 ou 3 meses, eu diria, né? E o CEPOM levantou os motivos pelos quais não estão conseguindo atender essas agendas a contento. Citaram a questão de que parte do prédio foi reservado para atendimento de pacientes respiratórios, tá? Então, uma ala foi reservada para atendimento de pacientes oncológicos, obviamente, e que estejam com sintomas respiratórios. O prédio do CEPOM também o complexo passa por uma reforma. Uma parte dele está desativada nesse momento por uma reforma e que deve ficar pronta em 30, 60 dias no máximo, tá? Além disso, e aí foi o que a gente identificou de mais grave, identificamos que o CEPOM vem experimentando uma perda de vários profissionais oncologistas clínicos, tá? São vários profissionais, mais de meia dúzia de profissionais, pelo menos, que pediram aí ou exoneração, né, a demissão, ou que se aposentaram, e não houve em igual teor a reposição deste número de profissionais, tá? Acarretando uma redução substancial na oferta de consultas na oncologia, tá? Para se ter uma ideia, de 28 consultas mês, eles chegaram a baixar para 4 consultas mês nessas agendas que eu lhes falei aí, que são as agendas com maior dificuldade. Agora, depois de todo um estudo que nós fizemos juntamente com o CEPOM, pegando vagas de oncologistas de outras agendas e remanejando para dentro da masto e da gastro, a gente conseguiu chegar novamente a 22 vagas por semana, tá? Por mês, na oncologia nestas duas agendas aí. Está aquém, é verdade, está aquém ainda da necessidade. O CEPOM alega que não teria como repor esses profissionais por conta de que o contrato de gestão ele não é reajustado desde 2015 ou 2016, se não me falha a memória, né? Há um aceno já por parte da secretaria, do secretário André, da possibilidade de se fazer um reajuste, pelo menos com base no INPC, nesse contrato. E aí o CEPOM, por outro lado, acena que ainda assim teria dificuldade de contratar novos oncologistas clínicos. Então, nesse momento, há uma forte discussão, a Secretaria de Estado está muito atenta a isso, né? A meta é entrar, realmente cumprir completamente, na sua totalidade, o texto legal, e estamos buscando diferentes formas de alcançar isso, né? Para terminar, para ter uma ideia, além dessas discussões de remanejo de vagas entre agendas, a gente também já tentou redistribuir melhor os pacientes. Alguns exemplos. A região da Amurel, região dos municípios da região de Laguna, no estado, passaram a ser atendidos na hematologia, hemato-onco, em Criciúma, e não mais aqui para o CEPOM. Estamos buscando a região do Vale, estamos buscando ter um excelente serviço de hemato-oncologia em Blumenau, estamos buscando que aquela região seja habilitada e deixe, portanto, de sobrecarregar também o CEPOM. Então, estamos fazendo todo um trabalho onde se discute agenda, onde se discute região de atendimento, né? No sentido de nos acomodarmos dentro do que exige o texto legal. Okay? Obrigado, doutor Ramon Tartari. Doutor Ramon Tartari, que é superintendente de regulação e serviços especializados da Secretaria de Estado da Saúde. Eu deixo a palavra em aberto, eu não tenho mais inscrições, consulto se alguém ainda gostaria de fazer uso da palavra, ou podemos indo para os encaminhamentos finais. Não vejo, então, não há manifestações a mais. Queríamos, então, ir para o encerramento.
Dizer que nós também vamos, como disse o doutor Luciano, que o MP vai fazer, nós também na comissão vamos analisar depois com mais detalhes esses relatórios apresentados. Eu quero apenas fazer algumas observações finais. A primeira, obviamente, é agradecer a presença de todos que está nesse momento aqui, só participando aqui diretamente dessa 37 pessoas, mas está sendo acompanhado pela televisão, por diversos canais, muita gente acompanhando. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando. Em segundo lugar, mais uma vez, em nome da nossa Comissão de Saúde, reiterar a importância, né, de que todos os esforços sejam alocados para o atendimento da pandemia, mas também para o atendimento das demais enfermidades e necessidades que a população tem, que infelizmente a pandemia não deixou de... as outras doenças continuam, portanto temos que ter atenção. A alocação rápida de recursos, de meios, a questão dos testes, se pudermos ampliar o número de testes, é muito importante, é fundamental que tenhamos mais testes em Santa Catarina. Também é claro que os dados procurem ficar o máximo transparente possível. Não é de bom alvitre, não é de bom tom fazer o que aqui nós estamos no Estado, mas não posso deixar de me referir a esta tentativa de omissão de dados que o Ministério da Saúde fez, ao não divulgar corretamente, ao não colocar isso de forma transparente. Quanto mais transparente for, melhor. E eu queria também, a despeito de outras questões que estão aí sendo apuradas, mas tirando isso, o deputado Vicente também observou aqui do trabalho importante da Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina está fazendo. Nós nos somamos a isso no sentido de que a gente possa estar trabalhando no sentido efetivamente de atender a população. Então, muito esforço, parabéns aos que estão se esforçando, sei que a equipe da saúde está se esforçando, parabéns a todos os que estão empenhados, mas principalmente atenção. Atenção, como foi dito, inclusive pela própria Secretaria de Saúde, o pico não se sabe exatamente quando será, tomara que já comece a ceder isso, nós temos alguns dados em alguns lugares, mas ao mesmo tempo nos preocupa, então muito esforço ainda vai ser necessário. De resto, agradeço mais uma vez a todos, vamos ficar atentos, faço novamente o registro, né, gostaria que o Estado nunca aplicasse menos que 15% em saúde, seria o importante, seria fundamental, gostaria de deixar isso consignado. Muito obrigado ao secretário adjunto, Coronel Neto, da Secretaria da Saúde, a Carne, a sua equipe, doutor Cláudio, doutor Luciano, o conselho da COSENS, que está aí, o Conselho Estadual, Jorge, enfim, todos vocês, deputados, muito obrigado e está encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.